Olá, meu nome é Márcio, eu estou aqui fazendo esse vídeo como um exercício de prática espontânea. E hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre um assunto polêmico, né? Mas que justamente por ser polêmico, é um assunto importante de se falar, né, de se fazer durante esse exercício de fala espontânea. Então eu vou falar sobre o porquê que eu saí do meio evangélico, ok? Eu fui salvo em 2013. Em 2013 eu recebi a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. E naquele dia eu fui salvo pela graça de Deus. E assim que eu fui salvo, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica aqui da minha cidade. E fiquei lá um bom tempo. Fiquei lá até o começo deste ano, até fevereiro deste ano, que foi quando eu casei. Assim que eu casei, eu coincidentemente abandonei a igreja evangélica que eu frequentava. E dentre os motivos que eu abandonei foi por não concordar com algumas doutrinas, com alguns dogmas que haviam ali naquela igreja e que há em muitas outras igrejas evangélicas. Que eu fui começando, eu já tinha aquela dúvida, aquela coisa, gente, será que isso realmente é assim? Será que isso está certo? Será que isso condiz com o que a Bíblia diz? Será que isso é ser realmente cristão? Eu já havia essa dúvida. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver alguns vídeos, principalmente do pastor Caio Fábio, que é uma das grandes influências neste movimento dos desigrejados, que é um movimento de pessoas que eram evangélicas, mas que por não concordarem com algumas doutrinas, com alguns dogmas ali daquele meio evangélico, daquela forma de se fazer cristianismo, então elas se afastaram daquele meio e aí se congregam, né, com um menor número de pessoas em qualquer lugar, com um tipo de doutrina, de parâmetros um pouco mais liberais, né, e sem fugir do que seja realmente cristianismo. Né, na verdade, é isso que acontece, eles procuram reviver o cristianismo no seu início, ok? Esse é o movimento dos desigrejados. Então eu comecei a estudar um pouco sobre isso e fui vendo que a igreja evangélica que eu frequentava, havia muitas coisas ali que não condizia com o que a Bíblia diz. Então eu vou falar um pouco sobre alguns pontos que eu não concordava e que influenciaram para que eu abandonasse o meio evangélico. Ok? Então, um dos pontos, por exemplo, dicção, articulação, que isso é importante. Então, um dos pontos, por exemplo, que eu não concordava era o fato de o pastor não precisar trabalhar em um serviço secular, dele receber um salário que eles chamam de, né, prebenda, mas na prática é salário, o nome é salário mesmo,
receber um salário, por sinal, por exemplo, no caso da minha igreja, por exemplo, mais alto do que a maioria dos membros, ok? Receber este salário, um salário inclusive, particularmente na minha igreja, muito maior do que o pastor realmente precisava receber, mas independente disso, então ele recebia aquele salário e por aquele salário ele ficava por conta de estudar a palavra de Deus, de preparar a mensagem, de fazer visitas e vivia deste salário. Então isso eu não concordava com isso e continuo não concordando. Eu acho que o pastor tem que trabalhar. Se você volta lá no princípio do cristianismo, lá no Novo Testamento, fala que o apóstolo Paulo trabalhava, ele fazia redes, ele tinha uma preocupação enorme de não ser um peso para os outros irmãos, de não ser dependente financeiramente deles. Né? E dizer que o pastor não pode trabalhar porque ele tem que orar, ele tem que cuidar das ovelhas. Para começar, ele não é o único que tem que fazer isso. Todos são responsáveis uns pelos outros. Né? E ele pode, e isso é uma coisa que cada cristão tem esse dever. Na verdade, uma das premissas dos movimentos dos desigrejados é exatamente isso, de que cada um é um missionário, cada um tem uma responsabilidade que é comum a todos e não só sobre as costas do pastor. Então todos têm que falar da palavra de Deus, todos têm que orar, todos têm que fazer visitas, que cuidar um dos outros, e não só dos dentro da igreja, mas principalmente dos que estão fora da igreja. Porque a palavra igreja, inclusive, significa exatamente isso, significa sair para fora, né? Um movimento de sair para fora. Isso significa a palavra igreja na sua etimologia, ok? Então isso eu não concordava, nem a igreja tem que sustentar o pastor. Não tem, o pastor tem que trabalhar e é perfeitamente possível que ele trabalhe um serviço secular e que desenvolva suas funções pastorais. É perfeitamente possível isso. Okay? Eu também não concordava com a questão de dinheiro para missões, porque dinheiro para missões, né, na prática é para sustentar outros pastores que vão fundar igrejas, que vão sair, na verdade são missionários, que vão sair para poder fundar igrejas. Enquanto eles estão ali, eles serão sustentados. Eles podem ir arrumar um serviço circular e trabalhar ali, ou pelo menos, já que vai, porque a gente sabe que no começo é difícil. Então, mas essa prebenda, ela não pode ser vitalícia, né? Tem que ser uma coisa provisória e não pro resto da vida, enquanto o missionário ou o pastor estiver ali. Essa é a minha posição. Okay? Então eu não concordava com isso. E segunda coisa, só a respeito de missões, é que Deus não precisa do nosso dinheiro para fazer missões. Deus não está ali, né? Parecia que Deus estava mendigando dinheiro para o seu povo. Para com isso. Ele é o dono de toda a riqueza, ele não precisa de mendigar dinheiro de forma alguma. Uma coisa muito importante que eu aprendi estudando é que Deus é missionário de si mesmo. Ele não está dependente do ser humano. Vai lá, por favor, vai lá nos cafundó do Judas, vai lá na China, vai lá na Coreia do Norte pregar a palavra, porque se você não for, aquele povo vai morrer sem mim, sem me ouvir. Toda aquela população, milhares de pessoas, no caso, por exemplo, da Coreia do Norte, por exemplo, em que se é
legalmente proibido falar da palavra de Deus, então todas aquelas pessoas irão morrer, irão para o inferno porque você não foi. É importante que você vá, mas sabe de uma coisa? Deus não precisa que você vá, porque Ele é missionário de si mesmo. Ele é missionário de si mesmo, Ele fala com cada pessoa em seu coração. Ele fala com cada pessoa em seu coração e Ele não está aqui mendigando dinheiro, fazendo campanha para poder ir. Não, ele não está fazendo isso. Entende? Então é isso. Infelizmente o tempo está acabando, o vídeo ficou um pouco longo, mas depois eu posso continuar e falar um pouco mais. Ok? É isso aí. Gostou do vídeo? Curta, ok? E se inscreva no canal e pratique a fala espontânea, porque ela é o caminho que vai nos preparar para que a gente tenha condições de se comunicar de forma fluente com as pessoas. É isso.